Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula sobre funções em Python. Eu me chamo Márcia e hoje eu e minha colega Rosilene abordaremos o tópico funções com argumentos e valores de retorno. No sumário nós teremos a passagem de argumentos, argumentos com valores padrão, retorno de valores e exemplos práticos. Aqui na passagem de argumentos, a definição, argumentos são valores que você passa para uma função quando a chama. Aqui nesse exemplo de código, nós temos a função saudação, que recebe como argumento o nome. Mas logo aqui embaixo, quando chamamos a função saudação, nós passamos como argumento Maria. Então, nesse caso, será impresso na tela Olá Maria. Argumento com valores padrão. Você também pode definir valores padrão para os argumentos. E se nenhum valor for fornecido, o valor padrão será usado. Aqui nesse exemplo de código, na função saudação, ele recebe como argumento o nome e o valor padrão visitante. O valor padrão também é útil para tornar esses argumentos opcionais, né? Você pode chamar a função saudação vazia e ela usará o valor padrão visitante. Mas se você passar algum argumento para ela, nesse exemplo aqui do código, nós passamos o argumento João, ela usará o valor fornecido. Nesse caso, será impresso na tela Olá João. Retorno de valores. As funções também podem retornar valores que podem ser usados posteriormente no programa, né? Aqui nessa função de soma de A mais B, pedimos para retornar a soma de A mais B, que será armazenada nessa variável resultado, e quando for impresso na tela, chamamos a variável resultado. Então era isso, pessoal. Eu vou passar a palavra para a minha colega Rosilene e ela dará continuidade à nossa aula. Obrigado a todos. Olá, me chamo Rosilene. Junto com a colega Márcia, nós estamos abordando o conteúdo funções com argumento e valores de retorno. Como ela explicou a teórica, eu irei falar na prática. Mas antes de colocar a prática, eu irei apresentar um vídeo para fazer o cumprimento do conteúdo. Argumentos. As funções podem receber argumentos, que são valores passados para a função, permitindo que a função opere com diferentes dados. Os argumentos são especificados dentro dos parênteses, na definição da função, e podem ser usados dentro do corpo da função. Fala, como assim, né? O principal, a gente define os argumentos dentro dos parênteses, tá? Como que fica, então? Vamos definir uma função com o nome de saudar e já acrescentar, dessa vez, um argumento, que é uma outra variável chamada de nome. E depois que for definido isso, a hora que a gente chamar essa função, vai ser impresso a frase olá e o nome, e a variável que a gente discriminou. Como que fica? Para a gente definir, agora tem que ser passado argumento. Nesse caso, o argumento é uma string. Então, vamos definir essa função e já colocar ela para chamar com o argumento Maria. Aí já vai ser impresso Olá Maria, correto? E se fizer com o João? Aí já é impresso Olá João. E assim por diante. Por exemplo, vamos fazer com o Adilson. Aí já aparece Olá Adilson. Deu para entender? Então, argumentos são inseridos dentro dos parênteses na hora que a gente define a função e tem que lembrar depois de colocar esses argumentos na hora que for chamar a função. Bem simples. Agora, retorno. As funções também podem retornar valores. Para isso, a gente usa a palavra-chave return. E o valor retornado pode ser resultado de uma operação, expressão ou qualquer valor que você deseja que a função devolva. Então, vamos memorizar, vamos marcar isso. Se a gente usar a função return, ela volta valores para nós. Ok? No primeiro exemplo, vamos definir uma função somar. Deixa eu marcar aqui, ó. Vamos definir uma função somar utilizando dois argumentos, A e B. Quando coloca mais de um argumento, é só ser inserida a vírgula. E o que a gente quer que essa função retorne para nós?
retorne para nós a soma de A mais B, das variáveis A mais B. Então já deu para entender, né? A gente quer que ela retorne um valor, então a gente coloca o comando return e logo na sequência a operação que a gente quer que faça. Então vamos definir essa função. Depois de definido, como que você vai chamar ela? Vamos criar uma variável chamada de resultado e chamar essa função com 2 argumentos. Pode ser qualquer valor numérico, aqui nesse caso eu só coloquei como 5 e 3. Aí, como vocês podem ver, já foi executado a linha de comando, assim como já apareceu também aqui no nosso Variable Explorer, no nosso painel de variáveis. Falou, professor, mas eu quero ver esse resultado. Como ele está armazenado em uma variável e se trata de um valor numérico, é só a gente pedir a impressão, o print, dessa variável que a gente armazenou o resultado. Portanto, o resultado fica 8. Correto? Deu para entender mais ou menos a lógica? Aqui o que é importante? A gente lembrar que, se queremos que volte valores a função para nós, tem que ser discriminado o return, o comando return. Um exemplo 2. Nesse exemplo aqui, eu coloquei para calcular a média entre 2 números. Aqui, então, foi definido uma função com o nome calcular média, utilizando 2 argumentos, número 1, num1 e num2, sendo que essa função vai criar uma variável média, onde nada mais é do que a soma dos 2 dividido por 2, e retornar para nós essa variável. Vamos definir ela, então, para ver. Já foi definido. Aí, agora a gente vai pedir o resultado. Salvo em uma variável e coloquei aqui 2 argumentos, 200 e 100. A linha de comando já foi executada e vamos ver o resultado. O resultado aqui deu 160. Correto? Deu para entender? Aí fala, professor, mas vamos trocar esse valor aqui para ver como que fica? Fala, vamos. Vamos colocar 10 e 120 e vamos ver como que fica. Resultado 65. 10 e 15. O resultado 12,5 e assim por diante. Aí, sendo assim, qualquer valor que a gente coloca, chamando a função, sendo que ela já foi definida aqui na parte de cima, ele sempre vai calcular com base nisso. Ok? Deu para entender? Então, essa é a nossa função return, onde a gente pede para que seja retornado valores. Agora vamos colocar em prática o que nós vimos na teoria. Vamos definir uma função aqui. Que vai ser A e B. Bem, esta função, ela recebe 2 argumentos, que retorna a soma desses 2 números, que vai ser A e B. Agora, vamos chamar a função imprimindo o resultado. Vamos colocar aqui 4 e 3. Então, vamos colocar aqui uma mensagem aqui para ela, que vai ser a soma é. Aí o resultado deu 7. Vamos ver mais um exemplo com argumento padrão? Saudação. Vamos colocar um nome e uma mensagem. Vou colocar uma mensagem aqui. Olá. Mas não é obrigatório você colocar, não. Esta função, ela recebe um nome e uma mensagem, que foi fornecido como olá. Aí vai retornar
a mensagem e o nome. Agora vamos chamar essa função sem fornecer mensagem. Vamos deixar o João mesmo. Aí o resultado vai ser isso aqui. Aí vamos chamar uma função já fornecendo a mensagem. Ok, agora vamos executar todos. Vamos botar bem aqui, outra mensagem aqui. Bom dia. Aí, olá, João. Bom dia, João. Bem, ao chamar, errei bem aqui, soma. Tá. A chamar a função somar os dois valores, que foi 4 e 3, deu-se o valor de 7. E o resultado da saudação, que foi chamada a função saudação com o nome João, usou a mensagem olá, que veio aqui, olá, João. E a outra parte, a chamada função saudação com o nome de João e uma mensagem de bom dia, João. E essa foi a nossa aula. Eu espero que todos tenham entendido. Se alguém ficou em dúvida, retorna os 2 vídeos pausadamente para vocês entenderem melhor o conteúdo. E obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.